Não é não, é Thundercats. Vamos continuar, ó. Vamos começar na página 34 da apostila, para dar continuidade do estudo da semana passada. Então nós falamos do cingir os vossos lombos, a couraça da justiça, calçado os pés da preparação do evangelho, e hoje é o escudo da fé. Sim. Eita. Hoje que dia que é 25? Hoje? É, 25. É, isso mesmo. Aniversário do meu filho. Tá gravando? Tá gravando. Depois vocês podem pegar da semana passada, tá lá também. Já tá gravando? Tá. Tudo bem com a apostila? Então vamos lá, escudo da fé. Ninguém tem acesso ao mundo espiritual se não houver fé. Para atuar como mundo espiritual é preciso crer no que não se vê. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Hebreus 11, 1. Fé é acreditar no que ainda não aconteceu e ter a certeza da vitória. Uma batalha que é sobrenatural. Eu coloquei aí os Salmos, anotem aí, Salmos 5:12. Você abriu aí, mano? Salmos 5:12. Abrem, é bom vocês colocarem na Bíblia aí pra vocês ir manejando. Pois tu. Eu falei são 5, né? Sim, 105. É cinco. 105? Não, é 5. Ah. 5, É que eu falei uma coisa e abri outra. Salmo 5, 12. Ó, pois tu, Senhor, abençoarás ao justo, circundá-lo-ás da tua benevolência como de um escudo. Por isso que eu gosto dessa, porque aí essa palavra não é A minha tá assim, ó, no final. Pois tu, Senhor, abençoas o justo e como escudo os cercas da tua benevolência. Isso. Só que aí tem uma palavra aí que é diferente, não é? É, que aqui ele então, essa daqui é aquela Aqui, tradução ó, mais a Ferreira complicada. tá aqui. É. Essa aqui é a Ferreira, né? E a. Daí. Então, essa daqui que é atualizada tá em verdade, Senhor, tu abençoa o justo e como escudo os cercas da tua benevolência. Então, eu também. É a mesma coisa. É o mesmo versículo. Vou colocar aqui em vídeo atualizado aqui. Gente, quem sabe o que é um escudo? Todo mundo sabe, né? E a gente tem que lembrar daquele detalhe. Tudo que é falado aqui é baseado naquilo deles da época, né? Ou seja, Paulo ele dá como referência a armadura e os escudos automaticamente Os romanos. soldados, né? Por Soldados quê? romanos. Porque na época era a referência que ele tinha como poder. Porque quem estava dominando naquela época era quem? Os romanos. Então, a referência de poder daquela época seria os escudos romanos. De defesa, né? O que acontece? Um escudo, ele tem mais ou menos uma medida de 1,20 para 1,5. Nossa, meu tamanho? Eu sou maior que você. Você já viu filmes romanos, alguns Oi, filmes? Nossa. É grandão. Aqueles É grandão. que a polícia... É pequena, né? É porque a polêmica que nós falamos sobre isso, Ó. mostra pra eles. Tem um escudo que nem tem filmes que quando eles colocam assim na frente, tem filmes que na hora que vão jogar lança, pode ver que eles se reúnem, fazem assim, se cobrem por causa de tão grande que eles são. E quando eles abaixam, né? Eles abaixam, abaixa, o escudo cobre vai eles. cobrir. Salmo 91, versículo 4. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Ou seja, o contexto do escudo aí está dizendo o quê? Que ele te cobrirá. Ou seja, as asas de um passarinho, as asas de uma galinha, ela faz o quê? Ela cobre os seus pintinhos. Protege. Uma proteção total. Proteção total. O escudo romano era mais ou menos do seu tamanho. Ele servia para quê? Porque o exército romano é como a figura aí, ó. Vocês estão percebendo na figura que eles estão fazendo o quê? Uma barreira
Uma barreira que, daí quando o inimigo está vindo em ataque, eles fazem o quê? Eles fazem aquela formação, escudo, eles gritam entre eles, escudo. Daí eles fazem uma formação da qual eles se fecham inteiro. Quem assistiu o 300? Além de ser o escudo dos homens que eles fazem, eles colocam também o próprio escudo na frente. Né? Ou seja, vocês lembram como se fosse, desculpa, um muro. Um muro. É o que a figura... Ó, você vê que a figura traz um muro. Entendeu? Mas não somente na frente, mas em cima. Por quê? Os da frente faz o muro e os de trás cobre. Por quê? Lanças vem por cima. Se vinham. Entendeu? Então eles protegem toda a infantaria. O filme 300 ele traz uma alusão legal sobre proteção. Um monte de gente vindo no beco lá e eles Daí eles empurravam e vinham de trás e curavam. Isso aí é tudo tática romana. Os romanos eram muito eficientes na guerra porque os romanos eram muito eficientes na guerra porque eles tinham muitas estratégias. Qual o problema do crente hoje em dia? Não procura estratégia. Vocês estão entendendo? Josué, quem lembra da conquista de Canaã? Josué, vocês lembram? Ele seguiu a estratégia de Deus. Seguiu ou não seguiu? A estratégia de Deus era o quê? Rodeia. Rodeia 7 vezes. E na 7ª, grita. Uou! Foi o grito? Não. Foi a obediência. A obediência, Deus falou assim, ó, já que vocês são obedientes, peraí. Implodiu. Tá! Acabou a barreira. Aí eles entraram para batalhar. Deus não matou os de Jericó, não, os soldados de Jericó. Tá entendendo? Deus tirou o impedimento. Vai pegando aí. Deus tira o impedimento para você batalhar. É verdade. Tá entendendo? Eles entraram. Deus tira os impedimentos para você buscar Ele mais fácil. Deus tira o impedimento para você se aproximar mais dele. Tá entendendo? O problema é a nossa teimosia que usa os impedimentos para se afastar de Deus. Compreendeu? Quando o Salmo 91 fala de escudo e broquel, existe uma diferença dos dois. Escudo é isso mesmo que nós estamos relatando para vocês. Eu estou avançando demais? O escudo é isso mesmo. Ele tem essa medida. Tanto que alguns historiadores vão falar que as mães desses soldados, quando elas faziam cânticos, e um dos cânticos que ela fazia, as orações que elas declaravam sobre os filhos, era o seguinte: vai e volta com a vitória, vai com teu escudo e volta com ele e não sobre ele. Porque o escudo do romano usava-se também como maca. Ou seja, se o camarada era ferido, trazia no próprio escudo o camarada. Se ele era morto, trazia no próprio escudo o defunto. Estão compreendendo? Esse é o tamanho do escudo. Um escudo onde ele pegava, quando o inimigo ia atacar, ele se abaixava um pouco e se protegia. É como a tropa de choque. Sabe quando a tropa de choque vai para aqueles encontros com multidão, com o povo fazendo arruaça, coisa e tal? Eles só vão se protegendo e indo para cima, se protegendo e indo para cima. Tá entendendo? É mais ou menos assim, uma tropa de choque. Os caras chegam e jogam. Agora o broquel já é um escudo menor. Um escudo mais ou menos de uns 50 centímetros. Esse aqui é um broquel? Porque você pode ver que esse não é melhor. Sim, o que está na apostila aí não é um escudo, não é propriamente um escudo, e sim um broquel. Ele é menor. Ele é uma forma de escudo, mas menor. E eles dão o nome disso de broquel. Ele pode ser de 50 até mesmo 1 metro, dependendo da desenvoltura do camarada. Tá entendendo? Se é um soldado assim, que nem o Enéas, que é a altura do Enéas. O Enéas tem o quê? 1,5? É isso. Você imagina a Dani com aquela porta. Você imagina quando você vai trocar uma porta, a Dani. Não, é sério, eu tenho 1,5 m, 1,50 Ou seja, eu acho. É maior que eu, aí você tem 1,52. O escudo ele tem que ser algo protetor que você consiga carregar, que não seja impedimento. Amém? Ou seja, não pode ser impedimento. Agora, para briga manual, para briga homem a homem,
era dado o escudo, o broquel. Era um escudo menor, da qual você se defendia do quê? De espada. Já sei. De espada e de lança. Ou seja, na batalha, homem a homem, Porque se era mais fácil de manejar. É coisa que eu Isso mesmo. Deixa eu ler. Era mais ou menos você se protegia. Ou seja, quando Salmo 91 fala, é o escudo e broquel, Deus, Jesus, a verdade, ele é tudo de proteção que você precisa. Glória a Deus. Cada ponto, né, da armadura a gente encontra isso. Mas deixa eu ler aqui, ó. Porque quando esse aqui, eu separei uma anotação da enciclopédia de Champlin. Porque ali ele vai dar uma explicaçãozinha. Por quê? Quando você usa escudo, não, é muita coisa pra vocês escreverem. É só pra vocês, eu vou ler pra vocês. Porque assim, o que acontece? O escudo, não vinha as flechas, né, os ataques. Então, quando eu coloco assim pra você, apagar os dardos inflamados do inimigo, né? Então eu vou ler pra vocês. Esse dardo era tirado mediante um conjunto de cordas retorcidas. Aí vocês vão imaginando aí. Chamava-se falarica. Sua haste era feita de madeira de abeto e sua ponta era de ferro, com quase 1 metro de comprimento, de modo que pudesse perfurar a armadura de qualquer soldado e atravessar-lhe o corpo. No meio, era munido de uma mecha inflamada, de tal modo que, ainda que o escudo aparasse tão mortífero míssil, as chamas obrigassem o soldado a desfazer-se de seu escudo, deixando-o sem defesa e vulnerável a outro ataque. Tochas em chamas também eram usadas, algumas vezes com piche, com os dardos inflamados, e assim a ala inteira do exército que avançava parecia uma grande fogueira. Então aqui é simbolicamente, né, porque ele vai dar esse exemplo do povo, daqueles ataques. Tem um filme que mostra isso, né, que eles colocam esse piche, esses negócios para jogar e atacar todo o exército. Então, simbolicamente, então peraí, eu tô com o meu escudo. Então, às vezes, em distância, o adversário lança algum dardo. Quando eu não tô com o escudo posicionado, aquela seta, aquele dardo, aquilo, entendeu? Então, por mais que lance, eu preciso ter o meu escudo, tem que estar tudo certinho, sabe? Organizado em meu corpo, em posicionamento de guerra, uma brecha, de batalha. Porque quando você pensa em conjunto, nós somos os exércitos, certo? Nós somos os exércitos. Quando eu penso em conjunto, eu tenho que estar, isso é união. Eu tenho que estar em união com o meu irmão, porque nós estamos em batalha junto, para que não ultrapasse nada e pegue meu irmão, entendeu? Aqui eu quis dar aí eu peguei alguns versículos, isso vocês anotem. A fé chama em nosso socorro a ajuda de Deus. A fé o quê? A fé chama em nosso socorro. Ajuda de Deus. Ajuda de Deus. Primeiro Coríntios 10. 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse comum aos seres humanos, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além do que podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá um livramento para que possais suportar. Essa é na minha tradução da atualizada. Lucas 22, 32. Eu, entretanto, roguei por ti para que a tua fé não se esgote. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Quando ele fala para Pedro. Então você vê, o escudo é essa fé. O que acontece? Quando eu me permito deixar minha fé abalar, eu fico vulnerável a isso. A fé é o firme fundamento. Sem fé,
Sem fé é impossível agradar a Deus. Gente, alguém quiser suquinho, tá aqui já. Jesus é a justiça. Jesus é a justiça. A fé é o que me protege. Aí sabe o que acontece? Quando quando acontece um ataque, né? Quando o adversário me ataca e eu não estou com a minha fé no momento correto ali, não estou alimentando aquilo, eu me torno um covarde. O que é um covarde? É aquele que recua. É aquele que não acredita ele não acredita na armadura que ele tem. E a fé é esse escudo, é a armadura que você já tem. Entendeu? Eu não posso recuar. Toda vez que vem uma adversidade, vem uma tribulação, eu recuar, eu tô aceitando ser atingido. Uma coisa é você não ter como combater. Ó, eu não tenho como combater. O Nito. Se põe de pé aí, Nito. Aí não dá, né, mãe? É daquela família. Ô Dani, vai lá e arrebenta o Nito. Misericórdia! Agora coloca o Nito É tipo isso daí. os dois. Agora, Anderson, se põe de pé aí. É, outro grandão também. Dá uma briga boa? Aí já dá uma briga boa, não dá não? Dá uma briga boa. Já é compatível. Agora, se um dos dois recuar, um dos dois é covarde. A Dani recuar não é covardia, é sensatez. Claro, com certeza. Então quando... Vai sentar. Claro! O que eu posso fazer é chutar o joelho. Pisar no pé. Sair correndo na canela. Ó, você quer um exemplo? O exemplo é o seguinte. Eu estava falando sobre Josué. Josué, quando ele usa a obediência para obedecer a Deus em tudo que ele falou para fazer e fez e conquistou Jericó, ele não seguiu as mesmas ordens quando teve em contato com a cidade de Ai, que foi a próxima. Tá entendendo? Ele não se atentou ao quê? A mesma estratégia que Deus deu sobre a vida dele. Primeiro é o quê? Ouvir ao Senhor. Em tudo que vai se fazer, em todas as batalhas que você vai entrar. Dá ouvido ao Senhor. Sempre buscar auxílio e ajuda do Senhor. Sim, é verdade. Josué já não ouve o Senhor. E ele faz o quê? Ouve os colegas de estratégia dele. E os colegas de estratégia foram lá, olharam, tem pouca gente lá, então vamos só com 1.000 soldados. Vamos poupar, então tá bom, vamos poupar. Vamos dar uma poupadinha nos camaradas para eles não cansar tanto. Estava o início da batalha, gente, estava o início da conquista, era a segunda cidade a ser tomada. Isso daí é como você está falando, está vendo assim na minha mente, assim, é como se você ganhou a primeira e você se sente e acha que pode ganhar a segunda, mas não pede a direção de Deus. O que acontece? O problema das vitórias, eu vou falar algo aqui interessante. O Abel Ferreira é o técnico do Palmeiras. Para quem não sabe. Não, ele é o capitão do time dele. Ele é um capitão do time dele. E ele tem uma estratégia que vai servir de ensino para hoje. Ele tem uma estratégia para o time dele que vai ser ensino para hoje. Sabe qual é a estratégia, Nico? Tanto vitória como derrota só se comemora ou se amargura ou se lamenta 24 horas. Olha que estratégia do camarada. Tanto de vitória como derrota, ele só comemora ou se lamenta 24 horas. Ou seja, você pode comemorar, Carol. Uhul, Deus me usou, Deus foi comigo, e tá bom demais. Tá bom, volta pro início. O início é o quê? Princípio da obediência. Se Josué usasse desse princípio, ele não daria tanto ouvido somente para os espiões. Ele daria ouvido para o Senhor. Falaria com o Senhor: Senhor, olha só, tem como vencer aí? Ele foi só pelas ideias dos espiões. E o que aconteceu? Perderam feio. E daí quando Josué se lamentou, o que acontece? Aí o Senhor falou: peraí, Josué, o que foi? Qual o seu problema? Agora você quer conversar comigo? Então eu vou te falar uma coisa: tem pecado no arraial? Vamos tirar. Tirou o pecado, dizimou o pecado, arrancou o pecado.
E daí qual que foi? Ah, Senhor, como é que você quer? Ah, tá bom. Josué, vai ser assim, ó. Você vai mandar uma tropa por detrás. Ou melhor, 2 tropas por detrás. E uma tropa pela frente. Essa tropa pela frente, ela não vai bater de frente com eles. Não. Vai ser mais ou menos 1000 homens para ir na frente de novo. E você vai estar na frente da batalha. Ó, foi lá. Quando ele chega lá, ele fala assim, ó. Opa, tá bom, a estratégia de Deus foi o quê? Volta agora. Volta correndo como se estivesse fugindo da batalha. O povo de Israel falou assim, de novo, vamos arrebentar eles de novo. E foram atrás dele. Saíram todos os soldados da cidade. Quando eles saem atrás do Josué fugindo com os 1000 homens, o que acontece? Os outros 2000 saem. Entra na cidade. Destrói a cidade. Quando eles olham para trás, o que está acontecendo com a cidade? Está em chamas. Eles ficam desesperados. É onde os que estavam fugindo recebem o sinal e voltam. E daí faz isso aqui com o inimigo. Uma grande estratégia. Estratégia. Vocês estão entendendo? Nem lembro, eu ia falar alguma coisa. Vamos continuar. Escudo? Vamos continuar. Vamos dar só o último aqui. Tiago 1, 2. 2 até o 4. Meus amados irmãos, considerai motivo de júbilo o fato de passardes por diversas provações. Porquanto sabei que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança. Eita. E a perseverança deve ter plena ação, a fim de que sejais aperfeiçoados e completos, sem que vos falte virtude alguma. Amém? Amém. Deu para entender legal o escudo? Tem muito mais coisa, né, gente? Acho que Romanos 3:24 a gente leu? Não, né? Não. Romanos 3:24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, Deus o ofereceu como sacrifício para apropriação por meio da fé, pelo seu sangue, proclamando a evidência da sua justiça. Ah, não, essa daqui tá bem mais completa. Então lê por essa pra eles verem. É que eu gosto dessa, bobagem. Essa daí Não, você mas tá o lendo, meu é ela tá 24. totalmente... É 24, ó, 24. Não, mas o 24 é 25, né? 25 acho que só parte B, né, gente? Parte A. Sendo justificados, volta lá. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Acabou, né? Eu não li até o final. Só que a justiça. Tem umas coisas que você consegue, não é muito bom. Isso aqui é muito mais fácil de entender as palavras. Mas também não tem que ficar só em uma, né? Vocês têm que ficar sempre comparando para também não fugir do Vocês texto. têm que ter várias versões, gente. Não pode, senão você foge do texto. Mas amém, vamos prosseguir porque eu quero ir pro outro. Capacete da salvação. Vou comprar um capacete. Ô filho, você já tem. Pra proteger das pedradas da mão. Mas eu vou ser sincero para vocês. Vocês têm que também ter uma coisa que o ser humano tem, é que cai as coisas muito fácil no esquecimento. Mas uma coisa que você começa a observar por muito tempo, você acaba guardando. Tem coisa que Entendeu? marca também. Não só olhando, não só vendo, como ouvindo. Então o que falta pra gente? A prática. E prática só se adquire com o tempo. Fazendo. Se você sempre olha, você guarda aquela imagem. Se você sempre ouve, você guarda aquela música, aquela palavra, aquele ensino. Né, Fabiana? Nós falamos sobre isso, né? Nós falamos sobre isso? Sobre sempre estar ouvindo. Estão entendendo? Agora, se você usa o escudo como uma imagem, você pega lá, coloca lá no seu quarto lá, uma imagem de um escudo assim,
principalmente escrito fé, assim, ó, que nem está escrito aí, é interessante como o seu psique conecta uma coisa a outra. Tá entendendo? Vocês têm mania de escrever versículo e pôr num cantinho assim onde vocês estudam? Ninguém assistiu Quarto de Guerra? Igual o quarto de guerra? Aquilo é bem legal. Hoje mesmo eu escrevi um monte de coisa, falei, vou colar tudo nessas paredes aqui. Ah, é que você tava Porque, cara, eu esqueço onde tá. o louvor aí de... Eu lembrei até o último momento que falei pra você. Passou o soldado aí. Gente, ó, capacete da salvação. A salvação é necessária para abrir ou fechar portas no mundo espiritual. A salvação nos resgata do império das trevas para o reinado da luz. Éramos governados pelo reino das trevas, mas quando recebemos a salvação, passamos a ser governados por Jesus. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Romanos 10, do 8 ao 9. Romanos 10, 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, assim, a salvação, você não tem como você pegar. Não é você que vai lá e pega. A salvação não é você que vai lá e compra. A salvação, ela é dada gratuitamente. Tem a explicação também voltada para esse negócio deles, que seria o quê? Quando o soldado vai pegar a armadura, ele vai pegando e vai colocando. Só que quando chega no capacete, é o... Como é que chama? O escoteiro lá, o menino que... Como é que chama escoteiro, né? A palavra, né? Que eu falei que eu já fui, né? Já escutei. É. Ele vem e entrega o capacete pro soldado. Não é o soldado que vai lá e pega. Ele coloca a armadura. Ele vai colocar a armadura dele. Só que na hora do capacete, o menino que seria o escoteiro que ajuda ele pega e dá pra ele colocar. Ou seja, simbolicamente falando, salvação você não pega. Salvação você recebe gratuitamente por Jesus. Certo? A salvação é gratuita. O que acontece? Por que aqui a gente fala assim, porque eu era do reino das trevas? Porque nós nascemos e nós tínhamos uma vestimenta, acho que em Isaías vai falar, uma vestimenta imunda, suja. Nós éramos das trevas, nós vivíamos nas trevas. Só que quando Jesus veio, ele vem nesse ato de morrer e ressuscitar, e eu entender isso, acreditar nisso, a gente não faz aquele ato de confissão? Sim. Quando eu faço isso, quando eu confesso Jesus, eu recebo uma nova vestimenta, certo? Porque naquela linguagem que nós, em um grupo, somos a noiva, que é a igreja. Para eu ser a noiva e para eu ser a igreja, eu preciso dessa vestimenta. Sem essa vestimenta eu não consigo entrar. Então, assim, quando eu faço isso, é o Espírito Santo em mim. Tem um momento do Espírito Santo com poder sobre mim e tem um momento do Espírito Santo em mim. Qual o momento que eu tenho o Espírito Santo? Quando eu aceito Jesus, quando eu entendo, quando eu confesso que Ele é o meu Salvador, que Ele morreu e ressuscitou por mim. Então, aqui quando nós falamos sobre capacete da salvação, nós falamos de uma salvação, certo? Então, o meu espírito foi salvo. Lembra que a gente fala espírito, alma e corpo? Sim. O meu espírito agora, ele é salvo. Eu tenho a salvação. A minha alma é onde há a maior batalha. Por quê? O que o diabo procura? O que ele quer? Ele quer que eu perca a minha salvação. Porque com a salvação eu faço parte do exército. Com a minha salvação eu estou alistada nele. Eu estou aguardando Jesus vir me buscar para participar desse exército com ele, certo? Então aí começa a guerra. Então por que um capacete? Capacete da salvação, capacete que guarda a minha mente contra ataques, contra bombardeios na minha mente. Eu preciso desse capacete. Eu deixei algumas coisas anotadas também sobre capacete, vamos ver se vocês conseguem anotar. A parte vulnerável do homem é a cabeça. Não é a cabeça? A minha alma, a gente fala que a alma está onde? Aonde que está a alma? Na mente. Na mente. Então assim, a mente é o maior ataque. Romanos 8,
tem um pouco do Ceará. Assim, oh, meu Deus. Romanos 8, 8. Não, 24. 8, 24? 24. 8, 24, 25. É, precisa aprender a mexer nesse negócio. Vai nessa. Aí. Vai pra onde? Pra Belém? Oi, falei. Sou inimigo, sabe Deus. Vai, Senhor. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é a esperança, porque o que alguém vê como também esperará. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Terrível. Deu para entender? Vocês conseguiram entender? Ó, do que consiste a salvação? Ai, gente, muita coisa vocês copiaram. Depois vocês copiam pelo YouTube, tá bom? Aí eu vou falando mais rápido. Que consiste Do que consiste a Fala com salvação? dicção boa. Começa pela justificação pela fé. Romanos 5:1. Isso daqui é baseado em Champlin, tá bom? No estudo dele. Que bom. Quando dá conversão? João 3:3. Quer ler? Ou não quer ler? João. 3:3. É bom Romanos bater o 5:1. entendimento. Né? Romanos 5:1. João 3, 3. É, João 3:3. Depois vocês vão E lá. Romanos João. 5:1. João 3, 3. É. João 3, 3. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. João 3:3. João 3, 3. Aí isso responde. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Vocês entendem? Aqui esse ver de novo, nascer de novo, é isso que eu acabei de falar pra vocês. De você, o meu... Aceitado. Isso, por quê? Porque a vestimenta que eu tinha, ela precisa ser lavada. Ela precisa ser limpa. É uma renúncia. Isso. O Você vai ver que, acho que é Marcos, já começa falando de arrependei-vos. Aliás, tudo, você vai ver em tudo quando você fala de salvação, é arrependimento. O que é arrependimento? Quem lembra o que é arrependimento de verdade? Eita! Fácil de entrar, né? Oi? Não, é fácil de lembrar, hein? Nós temos vamos um lá. versículo totalmente voltado para isso. O que é arrependimento? Se torna até um grito desse estudo. Bora, gente, ó. O arrependimento, às vezes a gente acha que se arrepender é você chegar e falar assim: Senhor, me perdoa por esse pecado, eu choro, acabou. Não, arrependimento é parar de fazer o pecado. Uma transformação. Correto. É isso. O arrependimento real é aquele quando eu me arrependo, aquilo me deixa tão constrangida que eu não quero mais fazer. Eu tomo a decisão de não fazer Se mais. torna uma batalha, né? Porque na Mas verdade. e quando eu pego e falo assim, ó, Senhor, me perdoa, mas amanhã eu vou fazer de novo. Aí você não precisa. Aí não foi de coração, né? Não foi de coração. Ou se Aí não é você eu tenho arrependimento. aquele pensamento derrotado assim, ó, Tem Senhor, muito me perdoa, mas eu sei que eu não tenho força para aguentar de novo, e se amanhã eu vou fazer de novo. Tem muito isso. Oh. Parece brincadeira, mas isso é existe. verdade. Porque às vezes você ora e fala, Senhor, me perdoa desse pecado, tal que eu fiz, tal. Quando você menos espera, você está lá fazendo de novo. Mas em nenhum momento você falou assim, eu renuncio isso. Eu não quero, eu estou determinando isso. Porque quando eu não aceito, eu começo a dar Determinação. força para esse sentimento. Para o Senhor, eu começo a abrir esse leque para o Senhor trabalhar em mim. Mas é a mesma coisa quando você ora, você fala assim, Senhor, perdoa dos meus pecados. Qual pecado? Pontua o pecado. Pode falar. Eu penso comigo assim, falando eu e Nex. Eu posso fazer tal coisa, por exemplo, pecado, mas não convém. Não Né? pode não. Não é o No pecado. caso assim, estou falando pelo livre-arbítrio, mas não convém. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Não, Eu ele fala nem- assim, o Ené, esse versículo, ele é deturbado. O que acontece? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Você é livre para fazer o que você quiser da Não, sua vida. é nesse Tá sentido. entendendo? que eu tô falando. Mas não pecar.
Sim. O pecado, o pecado, a origem dele é o quê? É errar o alvo. A tradução para a palavra do pecado é errar o alvo. Sim. Ou seja, você errou o foco, você errou o caminho, você se desviou para a esquerda, para a direita, você errou. Tá entendendo? Então isso daí não é lícito para você ficar errando. Você não pode fazer coisa. É a mesma coisa do Brasil não ter lei nenhuma. Daí você pode sair matando, você pode sair assaltando. Por quê? Não tem lei. Não tem lei, então você pode fazer o que você quiser aqui. Você pode sair pelado na rua, você pode fazer o que você quiser. Ou seja, elas vão ter. Tá entendendo? Agora, com esse versículo fala que tudo me é lícito, é no sentido do quê? Ele não é preso a uma doutrina dos judeus, não é preso na doutrina dos romanos, não é preso na doutrina disso e daquilo outro. Tá entendendo? Agora, nesse tipo de liberdade, mas não no sentido de se Não pode é, pegar. porque não é libertinagem, é você ser livre. Nós somos livres em Jesus, certo? Mas assim, isso não me dá o direito de fazer coisas que pro reino é pecado. Porque assim, ó, há o pecado que é o pecado original, e os pecados são os pecados que nós cometemos. Então assim, tudo tipo assim, tudo eu posso, mas nem tudo me, né? Vamos lá. Eu sempre dou esse exemplo. A gente fala assim, mas bebê não pode, né? A gente até fala, não vou ficar falando sobre isso. Mas vamos colocar aqui. Mas é um estudo, né? É um estudo, por isso que eu vou colocar isso daqui aqui. A bebida, quando eu me embriago, a Bíblia fala o quê? Não embriaguei. Não embriaguei. Aí vamos lá, mas eu quero tomar um vinho. Vamos por assim, vou tomar um vinho, tô dentro da minha casa com meu marido, ninguém tem nada com isso, quero tomar um vinho. Vamos colocar assim. Eu tô pecando sem me embriagar. Só uma, como dizem os médicos, que é uma tacinha lá. Tá errado? De verdade, sejam sinceros, não precisa... Não, se você não vai se embriagar, eu acho que não. É a opinião se for de só, vocês. se for Falem agora. Isso é a opinião de vocês. Sim. Tá? Mas Aí, a minha opinião. então, aí você já não acha certo. Opinião minha. Ok. Agora eu vou colocar o meu posicionamento. Bom, assim, Vou colocar dois posicionamentos. Certo. Bom, eu tenho uma queda para bebida. Opa. Certo? Tá Eu bom. já tenho essa queda aí, eu sei que Vamos mais ao fundo, Você é um alcoólatra, não. vamos colocar assim, vamos dizer que eu já caí nisso. Então eu sei que ali eu tenho uma quedinha, um negócio meio estreito. Eu vou tomar esse golinho? Eu não vou. Não, porque aquilo vai chamar outro. Vai Não tem chamar. domínio Aqui próprio. vem uma, vem outra. Um abismo chama outro abismo. Tem que ser Isso. aí. Não tenho domínio próprio. Não tem. Não, vamos aí. Deixa eu ir pro meu segundo. Fecha a porta, não tem batedora. Vamos pro meu segundo. Agora vamos supor, eu não tenho queda pra isso. Não tenho problema nenhum com bebida. Isso daqui não me judia. Aí eu tô aqui. Só que aí, minha tia, vamos pôr minha tia aqui. Minha tia não é evangélica, não tem conhecimento. Aí ela chega perto. Ela vai olhar. Ué, mas você não é crente? É péssimo. Aí o que eu fiz? Aí é acusadora. Ela foi acusadora, sim, mas eu causei. Por isso Não que vigiar. nem tudo me convém. convém. Porque o que acontece? Eu acabo com a minha prática, que eu sei que não tem mal nenhum, porque eu não sou dominada por isso, mas eu causei aos olhos dela, eu mexi com a fé dela. Você dá pra entender? Eu estou dando um exemplo. Igual eu sempre falo, gente, eu nunca tive problema com bebida. Eu podia beber, cair e tal, mas se eu quisesse beber, eu não tinha problema. Eu podia parar quando eu quisesse. Mas cigarro eu já tinha. Eu até falo, né? Às vezes eu falo pro Eli do céu, cigarro eu não gosto muito desse negócio muito perto de mim, não, que eu acho que o diabo atenta, né? Então todo mundo tem que ser sincero com você mesmo. Porque, ó, se você não ser sincero com você, que você tem uma quedinha ali, o diabo sempre vai trabalhar em você ali. Porque você não confessa. Você não confessa, então você não luta contra. É a mesma coisa você catar um drogado e você jogar ele lá dentro do negócio lá pra ele ser tratado. Ele aceitou que ele é? Ele não aceitou. Quando ele sair de lá, a primeira coisa que ele vai fazer... É drogar de Ele deu novo. tratamento, né? Isso, o primeiro tratamento, gente, é aqui dentro. É eu acreditar, eu entender, eu aceitar que eu sou errado. Sim. Entendeu? Então é nesse ponto
que eu tenho essa divergência com você. Mas é ou não é? Agora, ó, que nem Paulo. Agora é pecado ou não? O quê? A bebida? Não, olha só, pela doutrina. Pela doutrina da igreja, não. Presta atenção, pela doutrina do seu ministério, é errado. É errado. Aí cada doutrina tem o seu, né? Isso, é errado. Tem outras doutrinas que aceita. Tá entendendo? Lembra do exemplo que eu dei sobre o católico? Vocês lembram? Conversando com o católico falou o quê? Ele falou assim, vocês acham que para nós é mais fácil, porque o padre não encarna da gente tomar, da gente beber cerveja, da gente tomar ir nas festas, em casamento e tomar uma à vontade lá. Vocês falam isso daí, mas vocês não sabem como é que é difícil. A gente tem que controlar ou não tomar, porque para nós é liberado. É o tal do tudo me é lícito. Ou seja, Paulo, nas suas exortações, ele fala assim, ó, se eu comer uma carne sacrificada, que era a esganada lá, que não era cortada, aquilo ali trazia escândalo, porque tinha algumas doutrinas que não podiam comer daquela carne. Até hoje tem. Mas ele falou assim, ó, se aquilo que vai trazer de escândalo para o meu irmão e mexer com a fé dele, ou seja, deturbar a cabeça dele, eu não farei. Foi o exemplo que eu estou dando da minha tia, entendeu? É um exemplo. Ou seja, a Fabiana é crente. E a doutrina que ela pertence repudia de você tomar. Ela vai ficar lá na frente da chama. É igual eu trabalho com evento, então eu trabalho com bebidas. Certo. Vinhos, bebidas, né? Todos os finais de semana eu trabalho com isso. Aí eu bebia cerveja, né? Hoje eu falo assim, eu não vou mentir, logo no começo eu bebi um pouquinho, né? Uma cervejinha, não vai fazer mal. Confessa, irmã. Não vou falar mal. Mas depois, eu fui pedindo para Deus tirar isso de mim. Isso. Eu fui tirando essa vontade. Hoje eu não bebo, não tenho vontade. Mas, Glória a gente, Deus. Eu trabalho Glória a Deus. um monte de bebida e não tenho vontade. Libertação, minha irmã. Aí às vezes o copo, eu tenho nojo até do cheiro do copo. De Olha. cerveja quando a gente vai lavando. isso é bom, isso é libertação. Mas é por quê? Porque eu fiz um tratamento comigo. Isso. Eu fui pedir pra Deus. Você entendeu que você tinha esse problema, senão você não tinha pedido pra ele. Aí chegaram uma pessoa, um acusador, viram latinha de cerveja na minha casa e falaram assim no cantinho, nossa, beberam toda ontem. Mas, ó, sabe É por porque quê? assim, a Duda, eu vou falar assim, a Duda às vezes pega, a minha cunhada tem festa, ela pega a latinha, ela junta o dinheirinho dela pra comprar as coisinhas dela, então é latinha, então ela vende. Então ninguém vai perceber, ela vai pensar que ela tá bebendo. Vai lá, acusador, agora eu vou no quartinho. Escondida lá, só pra ninguém ver. Daqui a pouco tá fazendo uma reciclagem lá. Não, mas sabe por que eu dei esse exemplo? Porque Não precisa constrangimento. eu dei esse exemplo pra vocês, porque igual, a gente tava uma vez num churrasco na casa da minha outra tia, e uma prima nossa me perguntou, mas por que vocês não podem beber? E aí eu expliquei isso pra ela, eu falei assim, se você ver eu bebendo aqui, hoje, eu falei pra ela, pra mim isso não é pecado. Dentro daqui, tá, gente? Na nossa igreja, na nossa doutrina, é pecado. A nossa pastora não aceita. Isso é uma doutrina. Uma vez que é doutrina... Eu não concordo. Vai para outra É, igreja. porque vai pra aí outra eu doutrina. me torno um filho rebelde. Porque você é filho de lá, certo? Então, quando você se torna contra a sua doutrina ali da sua igreja, você está indo contra as regras da sua casa. E rebelião é pecado. Rebelião é pecado. Mas Aí você já tá dando uma diferença bad. das bebidas de antigamente para a bebida de agora. Não tem diferença, não. A fermentação é a mesma. Era fermentação, mas Era eu vinho. penso que tem algo a mais para deixar a pessoa mais. Porque naquela fora de época si. de Deus lá era mais vinho que eles bebiam, Gente, né? Quem já ouviu falar sobre a Mas a bebaço também. Então, mas hoje tem bebida mais assim, mais forte, bebida mais no seu gelado. Só um pouquinho já. Você fala dessas bebidas nome estranho, né? Eu nem essas sei, bebidas não é do meu tempo, eu não conheço. Então, naquela época só vinho. Então, mas só pra concluir, essa minha prima perguntou, por que vocês não bebem? Aí eu falei pra ela, eu expliquei, olha, eu não acredito que isso seja um pecado, só que me responde uma coisa, se eu beber aqui com você agora, o que você vai pensar? Ela falou assim, eu vou falar que você tá pecando, porque eu vejo você aqui agora e daqui a pouco tá lá no púlpito pregando. Então você entendeu? Ela não é crente. A lógica. É o exemplo que você tem que dar. Você entendeu? Então assim, pra que eu não afaste ela, se Deus tem um propósito ali, eu vou afastar. Eu vou Ganhar, tardar. vai jogar mais. Entendeu? Então eu preciso entender que nem tudo me convém fazer.
Por amor a Cristo. Acusadora aí, ó. Mas essa coisa da igreja Misericórdia. católica, a igreja católica também não permite. Ela não permite. Não. Ó, é que nem você. Né? Não, é que nem você tava falando, é que nem como ela tá falando. Na rua de casa. Católico mesmo ali, ó. Não Então, peraí. Mas- Peraí. Antes que cause algum debate. Não é que a Igreja Católica permita você se embriagar. Não. O que eles não pregam é que você não pode tomar nada. Eles não pregam isso. Tá entendendo? Agora, em relação à bebida, tem muitas igrejas católicas que usam o próprio vinho alcoolizado para a ceia Acho que é. do Senhor. Tá entendendo? Então é uma questão de religião. Nem a uva, nem o vinho, suco. É o próprio vinho mesmo. Tá entendendo? Já a evangélica é suco e mesmo suco. Não é nada além do que isso daí. Por quê? O que caracteriza sobre alcoólico e não alcoólico? Agora, a Igreja Católica prega que não pode se embriagar. Beleza? Agora, tem os camaradas que usam da liberdade para libertinagem. Libertinagem. Mas aquele que é católico mesmo, apostólico Ele não- romano, usa até o véu E não São bem religiosos. assim. Ou seja, Sim. são divisões de que é a religião. minoria hoje, né? Só que hoje tem padres, porque a minha irmã é bebe. católica, que não bebe e eles falam também da bebida na igreja católica. Eles estão cortando também, porque eles falam de muitos irem lá no dia que tem a ceia, e deles é a comunhão, que vão à tarde e já vão já com a cara cheia. É verdade. Então eles já estão reclamando disso também, os padres. Eu falo que eu fui lá Aí beber, começou a mas fechar. já tava- Eles estão começando, eles estão começando a pegar no pé. Que tem até um padre que tá na internet que ele desceu a lenha no povo. Eu falei, esse daí. Mas a transformação da alma já também é isso, né, gente? A gente interessante. a gente mudar todo o nosso conceito. O Romanos 12:2 é isso. Transformar nossa mente, não pensar como o mundo pensa. Né? E não pensar como o mundo pensa é você deixar todas essas práticas para trás. Já não entra nem questão se é pecado ou não é pecado, gente. É não cometer. Ó, vieram me Só perguntar. respondendo o Anderson, hein, Anderson, ó, pra você ver, o vinho no Brasil, ele é mais ou menos controlado com 7% de álcool. Tá entendendo? Então, pra você ver, a bebida mais conhecida lá naquela época era o quê? Era o vinho. Tá entendendo? Depois, mais pra frente, que você vai ver sobre a cerveja. Agora, no Brasil mesmo, tem essa bebida, o absinto. Sabe quantos por cento de álcool é o absinto? 90% de álcool. Álcool puro. Pega o álcool e vira. É É igual 90%, com cara. É. Ou seja, existe algo mais Ou seja, ele chega até no máximo até 90. Tá entendendo? Um negócio baqueado. Mais ou menos isso. Tem cerveja que varia de 30 a 40. Vocês estão entendendo? Ou seja, são bebidas. Em relação a esse tipo de coisa, é o quê? Eu passar na frente, se o pastor passa na frente da minha casa e eu tô lá com uma latinha de cerveja, eu tô dando um mau testemunho. Agora, se eu pertenço a uma igreja, vamos supor, a católica, que tô com uma latinha de cerveja na mão, isso não me repudia. Tá entendendo? Por quê? O que eles pregam é o quê? Eu vou confessar, há muito tempo, assim, uns tempos atrás aí vamos tomar latinha, não vai fazer mal não. Eu tava na casa dessa aqui, eu e minha amiga. Aí tiramos uma foto, ela bateu uma foto. Eu peguei e falei, tira essa foto minha, todo mundo vai ver eu tomando essa cerveja. Eu falei, aí, já sabe assim, foi uma coisa que Deus já me envergonhou, não me envergonhou não. Que Deus estava vendo, que eu estava me incomodando com aquilo. Sabe? Eu falei assim, não, aí eu fui pedir perdão pra Deus, eu joguei fora, não quis mais, falei, tira essa foto, ela tirou rapidinho, sabe? Porque eu senti Sabe qual é o nome disso daí? Não é perante medo. a Deus. Isso aí não é medo, é temor. Eu fiquei. É Aí temor. rapidinho já. Sabe por quê? Entenda bem uma coisa, cristão é ser cristão, é Cristo em você. Como é que eu posso expressar que Cristo é em mim, porque já não vivo mais eu?
mas Cristo vive em mim, é eu expressar que eu sou a semelhança dele. A semelhança dele não era se embriagar, ainda que falavam que ele era beberrão. Tá entendendo? A questão não é o que vão falar, o Márcio. A questão é quem você é. Mas é igual você falou, já pessoal, alguém passa o senhor passa Aí a é uma cerveja na coisa que testemunha. né? Ou seja, aí a mesma se eu coisa aí, posso- eu falo assim, nossa, eu tava na igreja com uma latinha de cerveja, olha aí todo mundo do Face olhando. Se eu posso evitar e dar bom testemunho, foi o que Paulo falou, se isso vai escandalizar meu irmão, não farei. Tá entendendo? Ou seja, eu vou ser bom testemunho porque eu quero que o meu caminhar nessa terra seja um caminhar igual de Cristo. Para que olhem para mim e falem assim, ó, olha, esse irmão não bebe. Esse irmão está na roda de escarnecedores ali porque os amigos dele não prestam. Mas ele está trabalhando ali com os camaradas, ele não pode ficar repudiando os caras. Fala assim, ó, não, trabalha mais para lá porque eu sou crente. Não fala isso comigo porque eu sou crente. Não vem beber perto de mim porque eu sou crente. Vai que passa algum irmão da igreja aí. Não, ele está pensando na reputação dele. Agora, quando o irmão lá, o camarada lá, os amigos dele estão lá bebendo. Eita, irmão, bebe aí, que não é pecado não, bebe não. Daí, no exato momento, ele pega, não, é porque o pecado está em embriagar, então eu só vou tomar um golinho. Ele está dando mau testemunho. Sim. Porque nessa Mau hora se bate uma testemunho foto. grande, hein? Nessa hora passa um novo convertido. Coloca Nessa no hora Face, alguém sei lá, olha para ele e fala assim, ó, coloca no ser crente que nem esse. Aí E não é só para bebida. Marcial, né? não é só para bebida, porque a gente generaliza. Ou é bebida ou é mulher. Não, Isso só sabe o que é? Isso daí engloba muita coisa. Por isso que a gente debate muito sobre o caráter de Cristo. E para a gente ter o que Romanos 8, 29 fala, que Cristo é a nossa forma é o quê? Para fazer um copinho desse aqui, ó, ele passou por uma forma. O copinho não é a forma, ele foi formado numa forma. Tá entendendo? Ou seja, a forma dele é mais ou menos, é isso aqui mesmo, é muito parecido mesmo, a forma dele é quase um copo assim mesmo. Tá entendendo? E vem um sopro e pega a forma do molde e sai isso daqui. Eu já trabalhei com isso, eu posso te falar. Tá entendendo? Ou seja, nós somos modelados em Cristo, modelados em Cristo, modelados em Cristo. Ou seja, nós somos parecidos com Cristo e não é o externo. E olha, uma foto, foi assim. É o interno. Olha só, minha irmã chamou nós para almoçar. Falou, Márcia, vamos almoçar, o pessoal do buffet, vamos almoçar fora. Aí foi eu e a Duda, tava em casa, ela falou assim, Márcia, vamos ali almoçar, só almoçar. Ah, falei, então vamos, aí tava o pessoal do buffet. Aí chegou lá, aí sentamos, eu e a Duda pedimos suco, pedimos o nosso tacinha, aquela jarrinha pequenininha de suco, bebendo, mas tinha uma amiga da gente que bebia. Aí pediu, elas duas, elas ficaram numa mesa, num canto assim, mais assim, reservado, na mesma mesa, mas lá no canto as duas pediu um baldinho, ficaram lá, e quem não bebia ficou aqui. Aí vamos bater uma foto, corrida. Como todo mundo correu para bater a foto. Bateram tudo perto do baldinho. Aí eu fui pro lado, sentei bem assim. Quem vê nessa foto vai falar que eu tava com um baldinho de cerveja e um cigarro do lado. Misericórdia. Olha aí, mas eu falei, Deus, o senhor sabe, Deus. Eu logo falei, Senhor, eu não sabia tirar essa foto, nem passou na minha cabeça o baldinho de cerveja e o cigarro. E eu corri pra bater. Foto assim, aí sentei aqui, e o balde tava aqui, saiu. Quem vê, gente, eu não bebi, não. Ninguém fumei. E o cigarro, eu falei, misericórdia, ela jogou, eu não tinha visto, ela jogou no Face, nada, depois que eu vi. Eu já tô falando, gente, Deus sabe. Deixa eu te fazer uma pergunta, Márcia. Posso te fazer uma pergunta? Na próxima foto, você vai tomar mais cuidado? Vou. Nem você sentar. Eu vou tirar foto. Eles corri pra tirar foto com as minhas amigas. Aí quando eu olhei, depois eles jogaram a foto no Face. Gente do céu, um balde de cerveja e um cigarro. Vamos falar que eu tô fumando e bebendo. Ai, irmã. Olha lá, irmã. O nome disso, gente, é preocupação no bom testemunho. Tá entendendo? É meio rígido. Gente, Pior que isso tem, assusta. gente, assim. Isso não dá para ensinar para Mas eu falei pra qualquer Deus, Deus, tira isso aí, que o senhor tem o poder de tirar essa foto. Senhor, Cega os olhos do acusador! Senhor, cega os olhos do acusador! Tira seguro da fofoqueira! Não, Senhor. Pra Deus tirar essa foto aí. Ó, Meu Deus tem esse poder. Mas você sabe
Ai, meu E Deus. vocês jogam, não, nem a minha não joga, né? Depois Você eu não vou joga, dar não. testemunho. Eu até estava conversando isso hoje lá no meu serviço. Por conta de umas coisas que eu vi acontecer hoje lá, que é uma serva de Deus de muitos anos, de cadeira, só de cadeira, né? E eu falei, gente, vou falar uma coisa, hoje eu sirvo a Deus porque eu amo a Deus. Porque se eu fosse tirar pelo testemunho que eu vejo aqui dentro, eu não passava nem na porta da igreja, eu passava do outro lado. Por quê? Eu estava falando isso com uma serva de Deus. E onde eu trabalho, 70% é evangélico. Eita, Uns 2% é espírita. O misericórdia. restante eu não sei o que é. À toa. Mas, gente, testemunho. Eu sempre falei isso, eu trabalho ali há 14 anos. Então, a minha primeira diretora, ela é diaconisa na Assembleia de Deus. Gente, eu nunca vi na minha vida uma pessoa excomungar tanto como aquela serva de Deus. Um dia eu falei pra ela, isso aí as pessoas precisam saber. Um dia eu falei pra ela assim, olha, Fala nome não. minha amiga, não, eu sei que eu tô falando, minha amiga, eu vou ensinar uma coisa pra você, porque a gente tem que aprender uma coisa. Quando eu vou colocar alguém nas mãos do Senhor, eu também me coloco. Sabe por quê? Porque se aquela pessoa me fez alguma coisa, algo eu fiz para que ela me retribuísse. Então, quando eu vou colocar alguém nas mãos do Senhor, eu também me coloco. E eu já vi justiça de Deus ao meu favor nessa situação. Falar, Senhor, eu coloco tal pessoa nas tuas mãos, porque eu fui ofendida por tal situação. Mas eu também me coloco. Se eu errei, que eu também pague o preço. Ah, não, mas vou orar para fulano, porque fulano não sei o quê, porque, gente... Isso é justiça própria. Mas isso daí, essa daí eu vou falar pra vocês. Esse tipo de pessoa... Me ofendeu, ai Deus, ó, toca aí, Gente, pesa a mão, pesa a mão. Esse tipo de pessoa... É Tem mal muita gente assim. Gente, esse tipo de pessoa não tem um entendimento, ela não é moldada, ela não tem um entendimento sobre a Bíblia. Não tem um entendimento. É crente que só sabe o que ouve. Não é crente que se lê e pratica. Você está entendendo? Porque se você tem que entender uma coisa. Um perseguidor da tua vida, um perseguidor da sua vida, você tem que dar risada. Nós acabamos de falar sobre Tiago aqui. Tiago 5. Tá entendendo? Tem de bom ânimo, ó, se alegra quando passar por tribulação, por acusação, por perseguição. Ó, a bem-aventurança fala perseguição pela palavra. Não é porque você tem um cabelo loiro, não é porque você é mais bonitinho, não. Não é porque você é branco, você é negro, não tem nada a ver isso daí. O que fala é pela palavra, o que você representa. Se você é um cristão de boa índole e alguém fica te acusando, é esse tipo de perseguição. Tá entendendo? E Satanás usa as pessoas, mas para essa pessoa que tem um entendimento que quem usa a pessoa é Satanás, mas ainda que ela dê brecha para Satanás usar, a briga dela não é contra o ser humano. Não é. O que você pode pedir para o ser humano é assim, Senhor, ajuda esse ser humano. Por quê? Nós temos o entendimento da palavra porque é muito fácil aquele que nós amamos. É difícil aquele que nos persegue, aquele que nos acusa. Ou seja, a oração correta do crente é o quê? Senhor, esse inimigo que usa a boca dessa pessoa, cai por terra agora em nome de Jesus. Mas ajuda essa pessoa a ter um encontro real contigo, Senhor. É esse tipo de oração. Então, mas ó, quando eu oro e aponto a pessoa para Deus, automaticamente eu estou querendo uma justiça própria, certo? Eu estou entregando, tudo bem que a minha oração tem que ser para Deus, não tem que falar mal da pessoa para o Eli, eu tenho que falar com Deus, certo? Só que quando eu coloco a pessoa, eu estou falando o quê? Eu sou certa e ele é errada. Você tá entendendo? É o tal do egocentrismo, aquele negócio, justiça própria. Cara, já tá errado. Já tá errado. Mas irmã, Já tá pecando. Quem te humilhar será humilhado. Tá errado, né? Tá errado? O versículo é... Tá errado, gente. Vocês sabem que esse versículo... Os humilhados serão exaltados.
não errado, resmungar, Como é que é? Se eu me humilhar, Se humilhar. aí, Se eu pegou. me humilhar. Se humilhar. Isso. É Vocês estão aquele ficando que se crente, hein? humilhar, não porque o fulano me humilhou, entendeu? E as pessoas meio que Mas- distorcem. Mas deixa eu dar só uma Eu adocicada quero dar nesse um versículo entendimento aqui pra aí. eles. Gente, não confunda se humilhar com comiseração. Não confundam. Porque tem muita gente que se faz de coitadinho. Oh, Deus. O céu. Eu sou tão pequeno. Eu não sou ninguém, por isso que estão me humilhando. Eu não sou ninguém diante de ti. Para com isso. Eu conheço gente assim. Não é isso que a palavra quer dizer. A comiseração quer dizer o quê? A pessoa, ela não se humilha. A pessoa se desfaz dela mesma. A pessoa se coloca como o charfundado lodo. Ou seja, ela se lança na lama. Isso daí é suicídio, gente. Para com isso. Você tem que entender quem é você para Deus. Tá entendendo? E não se sobressair porque você é alguém. Não se sobressair porque você é um injustiçado, não. É pelo contrário. Aceita a perseguição? Sim, como forma de provação. Aceita a luta? Sim, como forma de provação para ser aprovado. E ainda assim, quando a luta vem, quando o deserto vem, quando a fornalha vem, você ainda tem que se perguntar: Senhor, isso é para ser aprovado ou o Senhor está me corrigindo em alguma coisa? Isso é se humilhar. Tá entendendo? Porque até nisso daí o prepotente acha assim: Senhor, eu estou passando por isso porque o Senhor quer me aprovar. Será mesmo? Ou será que você não está cometendo algo? Ou deixando de fazer algo? Ou já está reprovado faz É que nem às vezes a gente passa por uma situação. Eu falo pro verdade. Senhor. Eu não pergunto por quê. Eu falei, pra quê? Carol. Eu falo, pra quê? É isso mesmo. Mas dá pra vir. É pra eles lá, tipo. Pra eles, Ah, sim. Então, às vezes, na minha situação, eu falo, Senhor, pra quê? Às vezes eu também pergunto assim, se eu fiz alguma coisa errada. Eu converso com o Senhor sobre isso. Porque muitas vezes a gente passa por situações que não entende. A gente não entende. E muitas vezes o Senhor não responde. Nós ficamos esperando. o silêncio. No silêncio, eu sei que ele está ali no silêncio e vai ter a hora que ele vai, porque ele está trabalhando. Isso daí eu sei que ele está trabalhando. Então vai ter o momento certo que ele vai falar, é por isso, isso e isso. Né? É porque às Mas vezes, a gente... a gente murmura um pouquinho. Oi? A gente questiona. Pouquinho? Eu tô dando modesto. Nós questionamos muito. Nós Às vezes a questionamos gente quer muito. pra hoje, pra amanhã, e a gente não tem ideia, é o tempo dele. É o tempo de Jesus, é o tempo de Deus. Pra ontem, Só né? que você vai pegar. Ô, gente, deixa eu voltar aqui um pouquinho no testemunho. Vamos voltar só um pouquinho no testemunho, a importância do testemunho. Sim. Vocês lembram lá no Egito, quando Deus vai tirar aquele povo? Ele vai manifestar um juízo ali, não vai, no Egito? Então lá em Êxodo, no capítulo 12, versículo 13, ele vai falar assim, ó: o sangue, porém, será para vós um sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga destruição não vos atingirá quando eu ferir o Egito. Isso é mais fácil. Esse dia, portanto, será para vós um memorial, e o celebrareis como uma festa perene para Yahvé. Nas vossas gerações o celebrareis por decreto perpétuo. Eita. Perpétuo. Saiu, hein? Aí, lá no 22, vai falar assim, ó: tomai alguns ramos de isopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai 22. E marcai a travessa da porta e suas colunas laterais com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta de casa até pela manhã, porque Yahvé passará por toda a terra para matar os egípcios, e quando vir as marcas de sangue sobre a travessa e sobre as suas colunas laterais, ele passará adiante dessa porta e não permitirá que o destruidor entre em vossas casas para vos ferir de morte. Então ele está na frente, né? É ele que vai ver, vai passar e não vai deixar o inimigo atravessar. Por quê? Por causa do sangue.
aqui você vai ver que o povo clamou, né, Eli? O povo clamou e Deus se lembrou, e aí teve todo aquele trabalho de Deus ir lá e tirar. Quando você vai no Apocalipse 12, versículo 10... Gente, o negócio tá bom, hein? Vai falar assim, ó. Então ouvi uma voz grave que vinha dos céus proclamando: eis que agora chegou a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Ei! Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os denuncia de dia e de noite perante o nosso Deus. Eles, portanto, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por intermédio da palavra do testemunho que anunciaram. Posto que, face a face com a morte, não amaram mais a própria vida. Opa! Então você vai ver que o diabo, ele nos acusa de dia e de noite. Isso é fato. Ele acusa. Então, como que o Jesus, que é nosso advogado, ele vai me proteger nisso? Como? Se eu não dou um bom testemunho. É a mesma coisa de você causar um problema e vai lá no advogado. Aí o advogado tem que te defender. Mas como que ele te defende se o que você fez é para ser punido? Ou não tem uma testemunha, sei, alguma coisa. Porque o nosso testemunho, entenda, nós somos rodeados por Uma testemunha, grande tanto aqui como no mundo espiritual. Tudo que eu faço, o mundo espiritual vê, tanto da parte do bem quanto da parte do mal. Aí é onde volto para o assunto do testemunho. Qual a importância de eu dar um bom testemunho? Porque eu sou acusada de dia e de noite. Quando que isso vai acabar? Quando Jesus vinha arrebatar a igreja dele. Quando ele vinha arrebatar a igreja dele e a gente ser a noiva e num piscar de olhos a gente subir, acabou. Agora não tenho mais acusador. Quem fica aqui que vai ficar com problema. Dá pra entender? Sim. Isso é muito importante de você entender. Como que eu faço para subir? Como que eu posso ser a noiva? Porque, gente, é tão importante a gente entender isso, porque a gente está estudando a armadura, mas a gente tem que entender, peraí, como que eu faço para ter armadura? Primeira coisa é eu me alistar no exército. E eu me alisto no exército recebendo roupas novas. Como que eu permaneço? Porque assim, ó, o Espírito Santo me santifica. Mas é ele que vai ficar me santificando toda hora? Não, eu que prossigo. Tem que se aperfeiçoar, não é? Isso. Eu tenho que manter as minhas roupas limpas. Eu tenho que manter. Ó, quando. Uma coisa, eu até esses dias postei no Instagram que eu ia dar um estudo só sobre o Espírito Santo. Quem estudou o Espírito Santo aqui o ano passado, os dons, se eu perguntar alguma coisa do estudo do ano passado, vocês lembram? O nosso estudo? Eu falei que vou dar de novo, só que agora um pouquinho mais profundo, pra gente entender mais coisas. Então assim, a gente entra e a gente fica assim, ai, mas qual é o meu dom, e não entende qual é o meu dom. Peraí. A primeira coisa, nós precisamos entender qual é o ministério que o Senhor me entregou. Todo mundo tem um. Todo mundo tem alguma coisa que o Senhor entregou. Ninguém não tem nada. Lembra daquela parábola lá dos servos que cada um tem uma quantia, acho que um é 1, outro é 2, outro é 5. Lembra? Tem algum que não tem nada? Não tem. Todo mundo tem. Todo mundo tem. O Senhor, ele saiu e deu para os seus servos tomar conta. Sim. Então, tem várias parábolas que vai falar sobre isso. Então, todo mundo tem alguma coisa. Então, o que a gente precisa entender? Eu me alistei e foi me dado algo para ser feito aqui. Aí, quando eu me alisto, eu tenho o Espírito de Deus dentro de mim que me ajuda nessa caminhada. Aí vem os dons. O que é dom? Dom é ferramenta para eu exercer esse trabalho. O que é ministério? É trabalho. Então, foi me entregue um trabalho, que foi me entregue dons, que são ferramentas, que são poder para eu trabalhar com esse ministério. A gente precisa entender isso, sabe por quê? Nós somos noiva. Nós somos a noiva. Enquanto a gente está nesse processo de igreja aqui, nós somos a noiva. Aí o que vai acontecer? Ele vai vir arrebatar a igreja dele.
ele vai vir arrebatar os vencedores, que é a noiva, que é lá das cartas de Apocalipse. Lá vai falar, né? Cuide para que quando vir não te pegue nu, cego e tal, e parará. Tá aí lá, só ler as cartas. Lá tem toda a receita de como ser noiva de Cristo. Quando a gente chega lá, que a gente vai ter as bodas, presta atenção, nós vamos voltar com ele como um exército. Por que a importância de aprender isso? Eu preciso entender que se eu aqui na terra não prosseguir, não permanecer, não pegar essa armadura, esse armamento e ir para cima, o diabo vai roubar de mim aquilo que foi entregue para mim. Posso fazer uma pergunta? Ele vai pegar por exército dele alguém que não sabe brilhar? Claro que não. Alguém que não sabe batalhar? Claro que não. Então será que é por isso que Paulo está preparando você como um soldado? Soldado é para ficar na frente do Netflix? Não. Soldado é para ficar acordando meio-dia? Soldado é para ficar despojando do que o mundo oferece? Quando fala de negar a si mesmo, é isso, gente. Quando Jesus fala assim, ó, aquele que tentar ganhar a sua vida, o que é a vida, Inês? A vida é o seu querer. A vida é sua vontade. Alguém gosta de tomar injeção? Tem uns dois. Ninguém gosta de tomar injeção. Por quê? Isso daí não é vida para ninguém. O próprio ditado fala isso aqui, ó. Isso aí não é vida para ninguém. Ninguém gosta de sofrer, gente. Quem é que quer carregar uma cruz? Levanta a mão. Ei, mas peraí. Jesus falou assim, ó. Aquele que quiser vir após mim, aquele que quiser vir após mim, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. E depois? Negue a sua cruz, siga-me. E aí? Dá para negar você mesmo? Será que nós chegamos naquele nível assim, ó? Já não vivo mais eu. Não, eu acho que ainda não, hein? Todo mundo. Na verdade, nós somos temporários. Mas eu vou falar uma coisa pra você. Eu sou Você grato acha a Deus que a Bíblia diz assim, vigiai, né? Não tá. O grupo vigia muito e eu falo, Deus me dá graça, me dá força para não fazer coisas erradas e permanecer firme, entendeu? Isso eu acho que tem muita coisa na minha vida assim, eu sou muito grato a Deus que Deus está me dando força assim. Eu acho que... Gente, é um processo. Entendeu? É uma batalha espiritual. Não estou falando, cada um tem sua vida. Mas eu sou grato a Deus porque eu cheguei a uma fase da minha vida hoje, estou falando na Audiência Congrega. Eu me encontrava um afastado dentro da igreja e hoje eu não sou mais esse afastado. Graças a Deus. Era só fubá. Mas entenda bem uma coisa, gente. É lindo a gente ter testemunhos, principalmente em algumas áreas, né? Sim. Em algumas áreas, eu não faço isso, não faço aquilo, não faço aquilo outro. E aí, você chegou na completude? Não. Você já vestiu todas as armaduras? Não. Só que é o seguinte, é toda. Pastor, estou cuidando bem. Tá legal. Coloquei até a bota. Beleza. Cadê a espada? A não ser que você gosta de apanhar. Aí legal. Se você é masoquista, gosta de sofrer, fechou. Eu respeito a sua vontade. Mas você tem que contra-atacar. Cadê sua espada? Pastor, eu não tenho escudo, mas a espada eu meto bronca. Palavra eu bebê. Mas tem que ter o escudo. E aí? Se protege quando? É. Porque se você não se protege, você é alvo fácil. Esses dias eu vi uma briga de espada. De um lado e do outro. Né? Foi gelo na terra. Vou fazer uma pergunta, quando foi no comentário na segunda-feira, fala dos levitas. Pelo que a gente entende, os levitas é aqueles que levavam a arca lá e tal, que cuidavam tal, dos pertences do Senhor, que nem não era qualquer um que poderia tocar na arca. E pelo que mais ou menos foi falado, você entendeu lá que
que você falou, mas os levitas não é os que tocam. Eu fiquei com uma dúvida. Não, é porque assim, os levitas, é que hoje se usa o termo levita como se fosse uns que cantam. Mas o termo levita é aquelas pessoas que cuidavam do templo. Entendeu? O louvor, Enes, ele faz parte desse cuidado da igreja. Sim. Tá entendendo? Ele faz parte do cuidado com o culto. Ou seja, o levita, ele faz parte, o levita que você fala de louvor, coisa e tal, ele faz parte do culto e da igreja. O diácono também, ele faz parte dos levitas e do cuidado da igreja. Você está entendendo? Ou seja, são pessoas que exercem a função de cuidar da igreja, cuidar de um culto. Uma pessoa que dirige um culto é um levita. Se a gente fosse levar para o literal, eu ia falar assim, o Enéas é um levita. Porque o Enéas, ele cuida da igreja, você toma conta, você limpa, você faz. Todas aquelas coisas que precisa fazer, tipo assim, é igual, como é que fala? Multifuncional. Que mora, né, no lugar, Caseiro? o caseiro. Você faz tudo. Tipo assim, se jogar um culto na sua mão, você sabe todinho aí. Você leva. E não só isso, você cuida dos pertences da igreja. Você tem aquele zelo. É porque tem gente, Fabiana, que deturba essa palavra dizendo assim, ó, você que louva, porque louve. aí... Você que prega. Você que ensina. Gente, isso não é uma limitação. Entra na parte dos talentos, dos dons, né? Que fala que nós temos que granjear mais, né? Não, não só granjear, como pedir. Vamos aprender tudo um pouco. Para você falar com Deus, é oração e pedir e bater. Eu não vou entrar, porque é muito profundo isso. Mas entenda bem uma coisa, se você pedir, Ele te dá. Sim. Só que é o seguinte, não é download gratuito. Tem uma cobrança aí, gente. Não, gente, é porque... Não é sem frete. É que você ter o Espírito Santo, igual a gente falou sobre a salvação, é gratuito. Mas agora você ter as outras coisas é uma busca. Tem que buscar, é poder, gente, é buscar. Entenda bem uma coisa. Eu quero tocar que nem o Enéas. Eita Deus! Concede, Pai! E... desceu! Só vai ficar no dando. Tipo isso. Eu que não vou entrar em acordo com o Enéas, falo assim, Enéas, quando é que você pode me dar aula? Vamos aprender ali. Como é que é os toques lá, Enéas? É lá... Dó maior, Ré maior. Dó, Ré maior. Vamos aprender do princípio, né, Enéas? Vamos aprender do princípio. Como é que faz, Enéas? É assim, eu que não vou entrar numa escola não, para aprender. O que vocês estão fazendo aqui é o quê? Esforço de entender a palavra. Mas não seria mais fácil se Deus de repente fizesse um milagre e falasse, nossa, eu entendo tudo! Não, mas era mais fácil. Ai, pastor, eu queria que Deus entendeu? abrisse a minha mente e eu conseguisse entender tudo. Mas e aí, você lê na sua casa? E tá orando também? Pra pedir, né? Não é só pedir, é correr atrás. Em alguma pregação que você ouve lá, você procura ver se está na Bíblia mesmo? Ou será que você está fechando Bíblia em pregação? Depois que você falou, eu fico com a Bíblia aberta. Meu filho, Deixa eu olhar aqui. Eu vou falar. Não, mas toma cuidado. Vou falar. Na terra, Eu tá vou- gravando. eu vou Ó, vacinar depois eu vocês. viro mostrão pra cortar. Eu vou vacinar vocês. Porque já é a segunda vez que vocês ouvem isso. Mas peraí, deixa eu me defender, gente. É uma situação complicada, né? Pode falar, cara. Vai que nós gostamos. Vou cuidar. Ó, Paulo.